Bom dia mais uma vez a você, nosso telespectador. Toné, esqueci de você. Bom dia. Bom dia, doutor Abel, eu lhe cumprimentei. Hoje, pessoal, vamos falar de IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano. É aquele imposto que a gente deve pagar à municipalidade, aos municípios e ao Distrito Federal, porque nós temos um imóvel, uma propriedade em área urbana, tá? Todos os proprietários de imóvel em área urbana são obrigados a pagar o IPTU. O fato gerador é a propriedade imobiliária em área urbana no dia 1º de janeiro de cada ano. O vencimento do IPTU, ele varia. Alguns municípios, como o Rio de Janeiro, por exemplo, a primeira parcela, salvo engano, começa em fevereiro, tá? Em Ilhéus, você tem até o último dia do mês de abril para pagar com 15% de desconto. Aqui em Itabuna, que é onde estou, no estúdio aqui da TVI, aqui em Itabuna é 31 de março agora, né, Toné? Para pagar com desconto até o ainda. dia 31 você tem um desconto de 10%. 10%. Então, o tributo, o imposto, nesse caso é o imposto, o IPTU, ele é devido o pagamento, ele é exigível na data do vencimento e que depende de cada município, tá? Cada um vai determinar a data de vencimento. Alguns municípios flexibilizam esse pagamento em parcelas, que pode variar até 10 parcelas, ou dão também um desconto para pagamento à vista. O que eu tenho visto muito, tenho sido muito questionado, é sobre os valores do IPTU, que algumas pessoas acham extremamente caro. E é caro mesmo, em alguns casos. Vamos tomar como exemplo aqui Ilhéus. A gente fala ali da zona sul de Ilhéus, aquela Parada de Milionários, indo até o Cururupi ali, por exemplo. A planta genérica de valores, que é o que determina o valor de metro quadrado para servir de cálculo para o IPTU, que aí pega-se o valor de metro quadrado, multiplica-se pela área, ou seja, quantos metros quadrados a propriedade tem, e aí eu estou falando só do terreno, tá, pessoal? Não estou falando da construção, não. E aí multiplica-se esse valor, tem-se a base de cálculo. Com essa base de cálculo, então vamos fazer uma conta mais ou menos aqui, um terreno de 1.000 metros quadrados e o metro quadrado, conforme dispõe a planta genérica de valores, a R$ 450. Terreno de 1.000 metros, R$ 450 o metro quadrado. Daria uma base de cálculo de R$ 450 mil. Para essa base de cálculo, aplica-se, se for somente o terreno, só o terreno, sem qualquer construção, 5% é a alíquota. Então, o proprietário daquele lote, daquela porção de terra, daquele terreno puro, deveria pagar R$ 22.500 por ano. É um absurdo, Toné. É muito dinheiro, é muito dinheiro. Só que os municípios muitas vezes atribuem um valor menor, tá? Para que não seja considerado como um imposto confiscatório. E eles colocam ali o valor venal do imóvel. O valor venal. O que é esse valor venal? É o valor que o imóvel atingiria numa operação de compra e venda em condições normais de mercado, ou seja, o valor de venda do imóvel. E aí vamos falar que esse imóvel, que segundo a planta genérica de valores valeria R$ 450 mil, em condições normais de mercado ele atinge R$ 250 mil. Seria esse o valor a ser tributado, tá? Esse seria o valor correto. Ocorre que ainda fica alto,
né? Se a gente for falar nos 250 mil, isso daria um imposto de R$ 12.500. Então, os municípios, eles atribuem ao valor venal do imóvel aquele valor que ele estaria disposto a pagar em caso de desapropriação, né? E aí esse imóvel que teria o valor de R$ 450 mil ao rigor da lei, muitas vezes ele está lá por R$ 80 mil. E aí aplica-se a alíquota de 5%, o que daria um imposto de R$ 4 mil, o que também continua alto, né? O IPTU lá do meu terreno, da minha casa que eu tenho, eu pago mais de R$ 5 mil por ano. Sim, agora, qual é o critério para você chegar a um valor para pagar do pagamento do IPTU? É pela zona, pelo bairro local, a área onde você mora? É por uma questão de estrutura? Tem pavimentação, tem saneamento, tem rede de água, tem rede de esgoto, tem iluminação pública? Qual é o critério, doutor, que os municípios adotam para chegar a um valor? O critério começa pela localização. A localização, isso que eu quero lógico, saber. a gente sabe que existem locais tem uma que zona são mais nobre, tem uns mais valorizados, a menos periferia, valorizados, tem exatamente. E o município ele somente pode cobrar o IPTU se ele tiver, se ele disponibilizar 2 serviços públicos, tá? É isso que eu estou sabendo. Iluminação pública, rede de esgoto e rede de água. Então, se tiver 2 desses, e existem diversos outros que a lei elenca, tendo 2 ele já pode cobrar. Tá? Fora isso, não pode. Fora isso, não pode. Fora isso, não pode. O que a gente vê em inúmeros lugares aqui, eu digo no Carro de Tabuna, que tem esgoto a céu aberto. Às vezes não tem um poste com iluminação pública. Então, mas aí tem a água, pode ser que tenha o calçamento. Mas tem que ser 2, então, 2 itens. Tendo 2, ele já pode cobrar. E existem muitos municípios que cobram de forma ilegal também. Né? Não pode cobrar, mas cobra. Se o contribuinte reclamar, ele vai dizer não, vou cobrar sim. Aí o contribuinte que vai se virar na justiça, né? Vai provar que, olha, o município não deve me cobrar, ele não pode me cobrar, porque ele não oferece pelo menos esses 2 serviços como a lei determina que ele deve oferecer, tá? Então é um interesse que deve o contribuinte, Toné, tomar as medidas que ele entender serem adequadas, tá? Ele não pode esperar que o município, vamos isentar ele aqui, não vou cobrar porque eu não te dou a luz nem o calçamento. O município não faz isso, tá, gente? Quem tem que correr atrás é o próprio contribuinte. São raríssimas as ocasiões em que o município cobra adequadamente, tá? Que na verdade isenta adequadamente, né? Coloca aquele contribuinte isento por não oferecer aqui esses 2 serviços mínimos. Agora, em caso de débitos atrasados, por exemplo, aí será esse IPTU prescreve, doutor? Não. Existe a prescrição, sim, tá, Toné? A prescrição ocorre em 5 anos. Porque são 2 tipos de prescrição para o IPTU, para o tributo. Ele tem 5 anos para lançar o tributo. Então, ele pode lançar o tributo de 2010 até 2015. Ele tem 5 anos para efetuar o lançamento. Tá? Então, ele pode deixar os 5 anos e lançar tudo de uma vez. E depois ele tem mais 5 anos para cobrar. Então, 5 anos para efetuar o lançamento à autoridade tributária. Mais 5 anos para efetuar a cobrança. Mas para efetuar a cobrança, inclusive judicial. O que eu tenho visto com a melhoria, né, dos sistemas de informática que hoje os municípios utilizam para melhor gestão da coisa pública, né, da máquina do Estado, inclusive a máquina arrecadatória, a máquina tributária, sistemas eficientíssimos e super eficazes, onde em 1 ano ele sabe exatamente, ele já tem tudo cadastrado lá. Em 1 ano, o cara não pagou, porque ele pode ter a opção de pagar parcelado. Não pagou aquele ano inteiro, no ano seguinte já está ajuizada a ação. Inscreve em dívida ativa e ajuiza a ação.
Tá? Então, hoje os municípios estão super acelerados, porque é uma receita muito importante para o município. Talvez seja a maior receita dos municípios brasileiros, o IPTU. Né? Além dos repasses que existem e tal. Mas isso tem que retornar em benefício para a população, né? Então, o IPTU... Mas nem sempre acontece. Ele é um imposto não vinculado. Por ser um imposto, tá? Ele não tem destinação específica. Você paga os impostos municipais para que o município exista, para que ele te entregue o mínimo existencial. Me dê um retorno. Deveria ter a contraprestação estatal por todos aqueles tributos que nós pagamos. Aí existe um questionamento, né? Eu pago muito e não recebo nada, eu recebo muito pouco. Isso não se discute. A sua obrigação de pagar tributos, ela existe, sempre vai existir e independe de uma contraprestação estatal específica. E se não pagar o IPTU, você perde o imóvel, mesmo que seja um imóvel único, o que você mora com a sua família, você perde. Ah, mas eu não tenho para onde ir. Aí o procurador vai dizer em audiência e o juiz também. Isso, infelizmente, você não tem para onde ir. Mas nessa casa você não vai ficar, porque ela vai a leilão e vai ser outra pessoa vai comprar e outra pessoa vai morar. Agora, essa história de compra e venda, por exemplo. No caso, se você tiver um débito de IPTU, para você fazer a transferência do imóvel do seu nome para o da outra pessoa, você tem que quitar o IPTU, não é isso? Você não pode passar um imóvel para outra pessoa. Você tem que ter a certidão negativa de débitos. Inclusive IPTU. Certidão negativa de débitos municipais. Tá? É exigido impostos sim pelos municipais. cartórios de impostos municipais. No caso específico, o IPTU. Tá? Mas se ele tiver parcelado, você não vai ter uma certidão negativa. Você vai ter uma certidão positiva com efeitos de negativa. O que deve ser aceito. E vale? Tem validade? Vale. Perceba o nome. Certidão positiva com efeitos de negativa. Sim, mas aí você pode passar para o comprador, como é isso, esse débito? Isso aí já vai um ajuste entre as partes. Eu devo 50 mil de IPTU, vou parcelar, você assume essas parcelas e eu te dou uma redução proporcional no preço. Isso é extremamente comum. Mas a dívida vai ficar então no novo comprador, sai o nome do... Então, excelente pergunta e eu ia chegar nesse ponto. A dívida, nesse caso, não é da pessoa. A dívida é do comprador. Imóvel. Não é. A dívida é do imóvel. A dívida, É o que no direito chamamos de obrigação de natureza propter rem. É uma obrigação da coisa, não é uma obrigação de minha, ou do Barbosa, ou sua. É uma obrigação do imóvel. Então, é por isso que, mesmo sendo um único imóvel, ele pode ir a leilão. Agora, digamos, a pessoa tem uma dívida, né? IPTU, ela parcela. Uhum. E todo ano vem o IPTU. Não é uma dívida assim. Todo ano chega outro boleto ali para pagar. Aí a pessoa parcelou o ano passado, né? Mas já chegou esse ano. Aí ela não tem condição de pagar aquele daquele ano. Aí ela pode parcelar também e assim sucessivamente. Então, existe... Aí seria um reparcelamento? Não, aí é uma nova dívida, porque todo ano chega... aí você está falando do refis, tá? O parcelamento de dívida. Tem refis, né? Então, geralmente refis é quando você tem um benefício, né? Não precisa ter um benefício. O próprio parcelamento, ele tem que... Tudo isso aí tem que estar na lei. Tá? No Código Tributário Municipal. Se não tiver, o município não pode fazer nada. Se não tiver na lei que pode existir o parcelamento, não pode parcelar. Se não tiver na lei que ele pode parcelar débitos, ele não pode parcelar. Se não tiver a lei do refis, que é a recuperação fiscal, que permite às vezes descontos, um parcelamento mais extenso. Se não tiver nada disso, não vai haver parcelamento. Tudo depende da Câmara de Vereadores. Exatamente. Agora, esse parcelamento, a prefeitura, por exemplo, aqui no caso da prefeitura de Itabuna, está dando parcelamento a partir do dia 31 de 10 vezes sem desconto. Não, mas esse é o parcelamento ordinário. Aí é o ordinário, é o normal, né? Aí é para quando você... É o do ano, o IPTU do ano corrente, do exercício. Não é para o débito antigo? Não. Para o débito antigo, precisa de lei que diga, olha, pode parcelar em tantas vezes. Se não puder, se não tiver em lei, não pode. Porque a administração pública,
O administrador, o gestor da coisa pública, ele só pode fazer o que a lei manda ou permite que ele faça. O particular pode fazer aquilo tudo que a lei não proíbe, né? É diferente. Então, se não existe lei que permita o parcelamento, o gestor por si só não pode fazer, tem que haver lei. Que ele só pode fazer o que a lei manda ele fazer ou o que a lei permite que ele faça. Ok, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. No YouTube. Tem pergunta, daqui a pouquinho eu vou registrar aqui as pessoas. Eu tenho uma pergunta aqui enviada por um telespectador. Tá. No caso, ele foi cobrado IPTU, tá? Que é o Imposto Territorial Urbano, e foi cobrado também o ITR, Imposto Territorial Rural. A mesma propriedade. Ah, é? Acontece muito. O ITR é um valor muito pequenininho. Mas isso é para quem mora na zona rural ou só na zona urbana pode acontecer? Ô Barbosa, tem outra história também. Você tem um imóvel que fica dentro da cidade, mas ele sempre teve como área rural. E aí fica como? Então, se o imóvel tiver destinação rural, tá? Ele é rural. O município vai querer cobrar o se IPTU. ele tiver alguma atividade de coisa rural. Então, o imóvel rural é isso, né? Você tem que ter alguma atividade, plantar alguma coisa, né? Se ele tiver tem na uma área vaquinha de expansão, lá para tirar leite, né? Se ele tiver na área de expansão do plano diretor, é isso que eu tô falando. O município pode querer tributar pelo IPTU, mas se ele for um imóvel com características rurais, a gente vai ter que brigar judicialmente. O município não costuma dar isso na boa. Você tem que ir para a justiça para ver, para fazer valer o seu direito de tributar adequadamente pelo ITR e não pelo IPTU. Até porque a diferença de valor é impressionante. E isso é um caso que acontece muito mais do que a gente doutor, imagina. agora sim, porque tem uma denominação sítio, chácara. Eu conheço, por exemplo, lá no Verão onde eu moro, que tem uma área que é uma chácara, mas fica bem dentro da área urbana, mas é tido como chácara. Chácara e sítio é o que? É ITR? Depende, né? É a mesma são coisa denominações. Se ele cria lá umas galinhas, se ele cria algumas coisas, né? Pode ser que seja. Isso aí a gente tem que analisar caso a caso, tá, né? Mas quem avalia é o município. O município sempre vai querer tributar pelo IPTU. Claro. Sempre. Não, ele vai expandir a área dele ali no plano diretor, a área de expansão, para ganhar mais área tributável pelo IPTU. Até porque, diga-se de passagem, a prefeitura acaba tendo a obrigação também de dar acesso a essas pessoas, né? Construindo ali algum tipo de estrada ou alguma coisa para que a pessoa tenha acesso com o carro. Agora, ela não vai levar até lá o esgoto, porque não tem condições, às vezes. Se ela entregar 2 serviços, que a lei já pode cobrar. Já pode cobrar. Tá? Acho que no Código Tributário Municipal de Ilhéus, acho que são 8 incisos que tratam exatamente, eu não sei de cabeça quais são, mas calçamento, iluminação pública, se ele for servido de água, o esgoto não, porque o esgoto já acho que nem consta ali, e outros serviços, né, urbanos como coleta de lixo e algumas outras coisas, ele pode sim cobrar o IPTU. Agora, outra dúvida, Abrão, que as pessoas têm é o seguinte: a gente mora num determinado bairro onde a prefeitura não está chegando para dar manutenção devida. Os moradores se juntam, fazem uma cotização e melhoram a sua rua. Esse valor, eles podem solicitar abatimento no IPTU? Tem uma fórmula de fazer isso? Não, isso não é previsto em lei. Não é previsto em lei. A rua não é calçada, por exemplo, né? Então, isso aí isso tudo... aconteceu aqui em Itabuna, no bairro Jardim Vitória, né? Jardim Vitória, há um tempo atrás. Moradores se reuniram, falaram, já que a prefeitura não vem aqui, a gente vai calçar a rua e a prefeitura vai abater o nosso IPTU, porque isso seria uma obrigação do município. E aí houve toda aquela discussão, né? E abateu do IPTU? Me parece, eu não lembro mais, que faz muitos anos isso, me parece que houve um acordo aí entre a prefeitura e os moradores. Um acordo prévio. Um acordo antes de fazer a obra. E aí pode acontecer sim, tá? Nesse caso pode acontecer. Existe também um tributo, uma contribuição que vai muito
próximo disso que você falou, é a contribuição de melhoria. É o poder público com interesse em melhorar determinado bairro, determinada região, ele edita uma lei, tá? Que, olha, vamos fazer uma obra aqui de R$1 milhão. Os seus imóveis vão valorizar cada um 100 mil, são 20 imóveis, então são R$2 milhões aqui de valorização. Então o município pode cobrar aquela obra dos moradores. Tá? Mas existe, aqui no Brasil a gente vê muito pouco sobre contribuição de melhoria, porque nesses casos o cidadão fiscaliza muito, né? Quem é afetado fiscaliza muito. E os municípios, né, não gostam muito de ser fiscalizados pelo próprio cidadão. Eu tenho uma outra pergunta, foge um pouquinho do seu tema, mas diz respeito também ao município. Eu não sei se você estaria apto a responder agora. Em relação à calçada. A prefeitura tem as dimensões da calçada, né? O recuo da residência, ali tudo estipulado no plano diretor, né? Isso. E ela exige que seja feita a calçada. Em alguns locais, eu conheço, por exemplo, em Salvador, onde eu morei muitos anos, fui criado lá, né? E lá a prefeitura sempre contratava a empresa que asfaltava a rua e fazia o meio-fio, a sarjeta e a calçada. Sim. Independente de você ter feito ou não, ela fazia a calçada inteira. E aqui em Itabuna não é assim, aqui cada um faz sua calçada, né? A seu bel prazer. Aí tem gente até que avança, né, Barbosa? Faz uma garagem, faz um puxadinho. Pois as pessoas têm essa mania de deixar 30 centímetros de passeio, que não dá para ninguém passar. E faz um puxadinho. Até porque a Coelba também invade a calçada e mete um poste de 40 centímetros. Aí fica aquele espaço ali já reduzido, a pessoa vem com um muro, encosta no poste ali e pronto, você não tem mais por onde passar, né? E fica por isso mesmo. Outras pessoas pegam um telhado também, bota e aí faz um muro, fecha até o telhado, quer dizer, é uma extensão da casa dele. E ali já invadiu a calçada e vai ficando por isso mesmo. Né? Então, Barbosa, isso aí é a falta de fiscalização e a falta de ação dos municípios. Todo município tem fiscais de posturas. Não são muitos, eles não conseguem dar conta e às vezes isso vai ficando, e quem se prejudica é que é o pedestre, o usuário, isso, né? Exatamente. Agora, essas normas são recorrentemente descumpridas e muitas vezes o município não faz nada. Existem municípios que são muito severos em relação a isso. Lá no Rio de Janeiro, por exemplo, não é incomum vi uma ordem ali, não é ordem da justiça não. Ninguém cumpre. O prefeito mesmo mandou, vamos derrubar, tá ilegal, tá fora do que diz aqui o nosso... Ocupação do solo urbano, né? A lei de uso e ocupação do solo derruba. E derruba mesmo, chega lá com a reta escavadeira e derruba. Esse dia eu estava vendo uma reportagem numa rede nacional, né? Estava mostrando uma comunidade do Rio de Janeiro e eu vi que lá as pessoas estão invadindo não só a calçada, Toné, para fazer a casa, mas o poste da empresa de energia elétrica lá acaba ficando dentro da casa. É bom que faz um gato, né? Já tá tudo isso. Mas o problema é que a empresa não tem nem como fazer uma manutenção ali, porque vai ter que subir no telhado do cara para botar a escada. Você deve estar falando da zona oeste do Rio de Janeiro. Eu vi isso recentemente na televisão, tava um helicóptero. Que é uma região super povoada, né? Rio das Pedras, Muzema, Tijuquinha. São áreas ali onde o poder público, Barbosa, não chega. Tá? São áreas que... A milícia que domina. Não ia falar milícia, né? Que eu não gosto de denunciar a vida de ninguém, acho que cada um tem suas atividades. Ali existe um poder paralelo que é quem dá as ordens ali. Né? Então, o Estado chega lá pouquíssimas vezes. E assim, a gente está falando de muito maior, mas muito maior que muita cidade. E é muito complexo, né? Muito. 200 mil habitantes, 100 mil habitantes, até mais. Você pode botar ali, se a gente colocar só da Tijuquinha, Muzema e Rio das Pedras, eu acho que a gente passa de 300 mil habitantes, sem dificuldade. Talvez não tenha nem um censo para isso, mas é muita gente. E o código de obras deles é próprio. Tá? O transporte deles é próprio deles.
né? Então é uma comunidade que, como o Estado não chega nela, eles se resolvem por si mesmos, através de alguns líderes, né? Ou não, mas eles se resolvem. E o Estado não vai mesmo. Nem a polícia vai. Mas agora, viu, Abraham, virou moda isso. Aqui em Itabuna mesmo tem uma invasão aqui, chama... É aqui, na saída de Itabuna para Ilhéus, né? Inclusive está sendo asfaltado agora. O Rui Costa, quando governador, disse que ia tirar todas aquelas casas, são ilegais, são invasão, né? Aonde é? Aqui na beira do rio. Virando ali, indo pra... Tá, já vi. E o atual governador ficou com medo de tirar aquelas casas dali, porque ele acha que ia perder voto. Então, quer dizer, hoje a sensação, que não é mais sensação, né? É uma realidade, é uma constatação, é que vale a pena você invadir, vale a pena você ser ilegal. Não deviam ter deixado permitido construir. Porque veja bem, quando você constrói legalmente, compra seu terreno, paga IPTU, você está sujeito ali a tudo que é fiscalização, aí você começa a fazer uma parede, chega um fiscal, aí se você não tiver o CREA, se você não tiver isso ali, autua. Agora, quando você é clandestino, se você invade um imóvel que não é seu, um terreno que não é seu, seja do Estado, seja de um terceiro, ninguém vai lá fiscalizar, ninguém ameaça tomar, nada, fica por isso mesmo. Então, atitudes como essa que o governo do Estado teve aqui em relação a Itabuna, isso só alimenta mais ainda essa sensação de impunidade e a vontade de fazer errado, né? Porque quando você faz o certo, você só merece castigo. Cobrar taxas e taxas e taxas, IPTU, tudo que tem direito, e quando você invade, você não precisa pagar nada, você não é fiscalizado, e ainda por cima, numa obra que ia beneficiar milhares de pessoas que passam ali diariamente com seus veículos, não conseguiu avançar, necessária. E está ali agora o estreitamento da pista, né? Porque tem que fazer passeio de um lado, do outro, e ciclovia. Então aí não tem acostamento, e então. ali, inclusive, é perigoso atropelar aquele monte de criança que fica ali às vezes. Inclusive, o ex-governador Rui Costa, ele falou isso. Inclusive, nós entrevistamos ele aqui, no dia que ele veio aqui falar dessa obra. E ele falou, rapaz, ali se uma criança sair correndo, o carro atropela. Por isso que estão fazendo aquele passeio, para ver se evita isso. E os moradores ali ameaçaram até fazer uma interdição ali agora, porque eles queriam que não fizesse aquele passeio. Olha só como é a coisa, né? Eu até sugeri aqui à secretária, a Sônia Fontes, que fizesse como no Rio de Janeiro. Mete um paredão ali de concreto, para que ninguém atravesse ali, tenha que sair por trás do paredão. Eu acho que é ali na linha vermelha que tem uma parede de concreto, né? Quando você sai do aeroporto, concreto, não, né? é uma parede, material muro, tipo né? acrílico lá, um plástico. Não, mas na verdade, aquilo ali não foi feito para isso, não. Foi feito para esconder a favela da Maré, o complexo. Né? Mas digamos que aqui fosse feito até para isso, para inibir essas pessoas que invadiram ali, né? Barbosa, isso aí decorre da ineficiência do Estado em prover moradia para pessoas carentes. A pessoa mora na rua. Vamos concordar aqui, pessoal. Ninguém merece morrer na rua. Morar na rua. Morrer não, né? Ninguém merece morar na rua. Né? É um dever do Estado, no caso do Estado brasileiro, que a gente tem uma Constituição garantista, e a gente está na época do welfare state, o bem-estar social. A gente tem programas para moradia, como é o caso do Minha Casa Minha Vida. Né? O cara paga lá R$50 por mês e tem uma casa com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Não vou discutir a qualidade disso e nem aonde colocam essas pessoas, que às vezes lançam esses condomínios do Minha Casa Minha Vida num lugar tão distante que a vida do cara se torna um inferno. Não tem escola, tipo, não tem meu irmão, saúde. vamos pegar esses pobres daqui e vamos botar lá na Casa do Chapéu. Aconteceu isso aqui em Itabuna. Acontece em todo lugar. Em todo lugar, mas aqui pertinho da gente, o condomínio São José, que moram mais de 5.000 pessoas. Aliás, 5.000 famílias, né? Famílias. Não tinha escola, não tinha posto de saúde, não tinha nada. Aí até que uma criança deu um carão no prefeito na frente do governador, quando foi inaugurar uma escola aqui, né? Botaram a criança para falar, ela disse assim, olha, a escola aqui é muito linda, muito bacana, mas aonde eu moro o prefeito não bota um ônibus para rodar, como é que eu vou sair de lá para estudar aqui?
Entendeu? Então esse planejamento todo não é feito. Às vezes a gente percebe muito claramente que aquele condomínio, né, foi colocado em um lugar que atendeu ao interesse de alguém que queria vender aquela propriedade terreno, do município. Né? Exatamente. Então, assim, o programa Minha Casa Minha Vida é um programa maravilhoso, excelente para reduzir o déficit que nós temos habitacional, mas ele deve ser feito com muita responsabilidade pelo poder público, até porque ele tem que levar os serviços públicos até lá. O cara precisa de mercado, precisa de farmácia, precisa de transporte público, precisa de água, de esgoto, precisa disso tudo. E se o poder público não fizer essa ação toda de forma coordenada com os demais órgãos e empresas públicas que exploram os serviços essenciais, vai ter um condomínio ali que não vai ser bom. Como a gente percebe muito claramente que alguns servem, na verdade, para que a milícia tome conta, para que o tráfico tome conta. Onde o poder do Estado não chega, a milícia chega antes. Porque o cidadão de bem, ele não consegue morar ali. O cara, ele não arruma um trabalho, porque não tem transporte público que chegue lá até ele. São locais, às vezes, de dificílimo acesso. Então tem que ser uma ação bem planejada, tem que ser uma ação, assim, muito bem planejada pelo poder público, para que aquilo ali não se torne um problema, para que seja uma solução, né, para a cidade, para aquelas pessoas e para o município. Além de corrigir esse déficit que nós temos habitacional, que é enorme, tá, pessoal? É enorme. As favelas, por exemplo, tem pessoas que moram em favelas, em comunidades carentes, em condições extremamente precárias, Então o programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, ele veio para corrigir isso. Só que muitas vezes não é feito de forma adequada, de forma bem planejada, como deveria ser. O programa é maravilhoso, a prática do programa é que não é tão boa assim. Barbosa. Um abraço aí para Ivone Amaral. Ivoninha. E Alan Bastos estão assistindo a gente. Grande Alan. Um beijo, meu amigo. Barbosa, hoje eu preciso me despedir mais cedo, porque eu tenho um compromisso. Tá? Foi muito bom revê-lo. Tonezinha, minha querida amiga, bom revê-la. Eu acho que foi bem esclarecedor, né, Toné? Essa questão de IPTU aí. Você tendo Pague seu IPTU, você não tem para correr. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Isso aí não tem jeito, tem que pagar. E o desconto do IPTU vai só até o dia 31. Desconto de 10%. O povo tem dinheiro para pagar, viu? O dinheiro tá difícil. O Brasil tá meio não, o Brasil já vive uma recessão. As pessoas não querem enxergar isso. O dinheiro tá difícil. Pessoal, obrigado aí pela sua audiência. Qualquer dúvida, manda perguntinha aqui pro nosso Instagram. Entra lá, segue a gente sempre tem dicas maravilhosas lá. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Um resto de semana de muita energia, muita paz e muitas alegrias para você. Um beijo.